Rádio Tamandaré, um culto em cada lar. Muito bem, graças a Deus. Queridos, tem uma mensagem de Deus para o seu coração, tá? Eu queria que você prestasse bem atenção à palavra de hoje, e creio que Deus vai falar de forma poderosa a sua vida. O título da nossa mensagem, eu queria que você anotasse e preparasse, tá? Nossa mensagem de hoje tem como título: Betel, lugar de aliança e concerto com Deus. Mensagem amiga, comunicando pastor Adevaldo Oliveira. Glória a Deus. Olha, através do Facebook estamos transmitindo também, tá? Estamos transmitindo também pelo WhatsApp e pelos 890am, pela página www.radiotamandaré.com.br e também no canal no YouTube do seu amigo e irmão pastor Adevaldo Oliveira. Você digita lá PR Adevaldo Oliveira e você consegue aí acompanhar todas as mensagens, tá bom, gente? Vamos lá, Gênesis 35, versículo 1 até o 15, tá bom? 35 de Gênesis, versículo 1 em diante. Diz aqui o trecho: Deus disse a Jacó: apronte-se, vá para Betel e fique morando lá, em Betel, e construa um altar e dedique-o a mim, o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm, purifiquem-se e vistam roupas limpas, aprontem-se, que nós vamos para Betel. Ali vou fazer um altar dedicado ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. Eles entregaram as imagens dos deuses estrangeiros que tinham e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó enterrou tudo debaixo da árvore sagrada que fica perto de Siquém. Quando eles foram embora, Deus fez com que os moradores das cidades vizinhas ficassem com medo terrível, e por isso eles não perseguiram Jacó. Assim Jacó e toda a sua gente chegaram a Luz, cidade que também é conhecida pelo nome de Betel, que fica na terra de Canaã. Ali construiu ele um altar e pôs naquele lugar o nome de o Deus de Betel, porque ali Deus havia aparecido a ele quando estavam fugindo de seus irmãos. Queridos, daqui a pouco nós vamos ler um pouco mais sobre o texto, mas vamos entender aqui. Jacó, ele tinha visto Deus aparecer para ele em sonho quando ele fugiu do seu irmão Esaú. Ele pegou uma pedra que erigiu por altar ou por coluna, derramou azeite, fez um voto, pedindo que Deus fosse com ele, na jornada que ele ia ter, esse caminho que eu vou seguir, E se o Senhor for comigo, então eu vou ser dizimista, eu vou te dar o dízimo de tudo. E ele prosperou bastante. Só que ele queria voltar um dia para sua casa em paz. Ele tinha fugido, às pressas. E de repente, ele passou os momentos meio difíceis. Mas depois de muita dificuldade, Jacó, ele consegue realizar sonhos. Primeiro ele foi enganado pelo tio, Labão. Até tem um amigo meu, que dizia que o tio de Jacó não era só Labão, era um lambão, Porque era um enganador. Era um homem que realmente prejudicou Jacó, mas Jacó, ele havia plantado, uma tempestade e, infelizmente, ele colheu tudo aquilo. Mas, diga-se de passagem que ele fez um concerto com Deus, ele fez uma aliança com Deus. E a partir do momento que ele fez aliança com o Senhor, tudo mudou.
E ele agora volta para Betel, cidade de luz, e agora ele quer restaurar, ele quer reconstruir um altar para Deus, que na verdade era uma pedra. O versículo 7 diz assim, Gênesis 35, 7. Diz aqui, ali ele construiu um altar e pôs naquele lugar o nome de o Deus de Betel, porque ali Deus havia aparecido a ele quando estava fugindo do seu irmão. Imagina, fugir, uma briga dentro da família, né? E nós estamos pedindo proteção pessoal, proteção para a família e proteção para os bens. E naquele lugar morreu Débora, a mulher que havia sido babá de Rebeca. Ela foi sepultada debaixo da árvore sagrada que fica ao sul de Betel, e puseram naquele lugar o nome de árvore sagrada das lágrimas. Quando Jacó voltou, eu estou lendo, gente, a Bíblia, na linguagem de hoje, tá? E por isso que tem uma dinâmica de leitura diferenciada. Estou também aqui com a Bíblia, revista atualizada, e vamos fazendo um paralelo. Vamos lá. Versículo um pouco mais à frente, 9. Quando Jacó voltou da Mesopotâmia, ele estava voltando, diz aqui o seguinte: Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou, dizendo: você se chama Jacó, porém esse não será mais o seu nome, agora o seu nome será Israel. Assim Deus pôs nele o nome de Israel. E disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, tenha muitos filhos e muitos descendentes, uma nação e muitos povos sairão de você, e entre os seus descendentes haverá reis. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, e depois a darei aos seus descendentes. Gente, todas as pessoas que se tornam aliançados com Deus, eles se tornam grandes, eles se multiplicam. Através de você que tem aliança com Deus, pode ter certeza que vai sair coisas extraordinárias. O versículo 13 diz: quando acabou de falar com Jacó, Deus subiu e foi embora naquele lugar. Então Jacó pegou uma pedra, colocou como um pilar no lugar onde Deus havia falado com ele, e a separou para Deus, derramando vinho e azeite de cima, pôs daquele lugar o nome de Betel. Então, queridos, aqui nós observamos que Jacó assume destaque na história bíblica após, essa situação, onde enganou seu irmão, teve que fugir, e no caminho, na jornada, de Padã Arã, ele teve uma visão de uma escada, onde Deus ali, permitia que os anjos desciam e subissem ao céu por aquela escada. Não quer dizer que para subir no céu tem que ter escada, tem que ter elevador, não. Mas foi uma interpretação que Deus deu para ele de acesso, sabe? A escada tem uma representação. A escada representa, a nossa comunhão, que dá acesso, que nos liga a Deus. Jacó, ele esteve ali naquele período, de turbulência, de adversidade, mas que a adversidade aproximou ele de Deus. Algumas pessoas, pela circunstância, elas são forçadas a fazer aliança com Deus em meio a uma situação muito difícil. É uma situação muito difícil. Jacó estava emocionado diante daquela visão. E ele fez um voto. Olha o voto como é importante quando a gente realmente quer comunhão, compromisso e aliança com Deus. Você pode ler em Gênesis 28, o versículo 20, o voto que ele fez. Diz aqui, ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: se tu fores comigo, me guardares nessa viagem que estou fazendo, se me deres roupa, aí ele diz, comida, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Interessante que eu falava domingo, estava pregando na igreja,
lá em São Lourenço, com o pastor Luciano, falando que quando fala de aliança, aliança é uma totalidade. Ela não tem início, meio e fim, não tem emenda. Então o que Deus quer dizer com isso? Que não basta apenas ser fiel em uma área. Tem pessoas que em uma área elas são realmente excelentes, né? Ela é dizimista, é ofertante, mas em compensação ela é uma pessoa que não vive uma vida de oração, ela não vive uma vida de consagração, de jejuns, ela não é uma pessoa que se afasta do mal, é uma pessoa que deixa a desejar em alguma área. E nós temos que, lógico, ninguém é perfeito, sempre vão ter falhas, erros, mas nós temos que entender, nós temos que nos esforçar para nos aperfeiçoar. Mas passaram-se 20 anos e Jacó se esqueceu do voto que fizera. Como consequência, surgiram em sua vida, sabe, o mesmo que acontece conosco quando quebramos a aliança que temos com o Senhor. A Bíblia alerta, gente, a respeito disso, de fazermos promessas a Deus. Eclesiastes capítulo 5, o versículo 4 até o 6, diz assim, ó, vamos lá. Assim, quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo essa promessa. Ele não gosta de tolos. Portanto, faça o que prometeu. É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Não deixe que as suas palavras, as suas próprias palavras, o façam pecar. Assim você não terá de dizer ao sacerdote que o que você queria dizer não era bem aquilo, para que fazer Deus ficar irado com você. Por que deixar que ele destrua as coisas que você conseguiu com o seu trabalho, ou seja, a obra das suas mãos? Essa linguagem de hoje, ela é tremenda no sentido de usar com palavras mais simples, né? Tudo que foi escrito há milhares de anos atrás. E quantas pessoas elas têm votado e elas não têm sido fiéis daquilo que prometeram? Aí ela vê a coisa desandando, né? E ela não percebe que isso foi uma quebra de aliança. Ela quebrou o pacto, o compromisso que ela tinha com Deus. Aí vem os problemas na família. Você percebe que a vida de Jacó, ela teve problemas por 3 razões. Primeiro, ele se esqueceu do voto que tinha feito ao Senhor. Segundo, ele desobedeceu a Deus, seguindo por outro caminho. O Senhor lhe disse para sair da casa de Labão, mas ele não retornou para Betel, o lugar da promessa. Dá uma olhadinha em Gênesis 31, versículo 13. Olha o que diz aqui o texto. Eu sou o Deus de Betel, onde ungistes uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e disseram: ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiro, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que o teu Deus te disse. Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, está escrito aqui, que levou todo o seu gado, todos os seus bens, chegou a possuir o gado da sua propriedade, que acumularam em Padan-Aram, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se e passou ao Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. Gente, sabe, aqui ele passa por algumas situações. Interessante que no capítulo 33
o versículo 18, diz aqui, ó: responderás, são de teu servo Jacó, é presente que ele envia a meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo. Opa, estou lendo 32, perdão, viu, gente? Vou ratificar. 33, 18. Diz aqui o seguinte: voltando de Padanã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto à cidade. A parte do campo, diz aqui, onde armaram a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar, e chamou Deus, o Deus de Israel. O altar em Betel não tinha sido levantado. Ele não levantou. Ele comprou terras dos filhos de Amor, o pai de Siquém, e ficou por ali. Inclusive construiu um altar ao Senhor. Sim, construiu. Muitas pessoas tentam agradar a Deus escolhendo o seu próprio caminho. Deus mandou ele construir em Siquém? Não. Ele construiu no lugar que não era para construir. O lugar que havia feito o pacto, a promessa, o voto, era Betel. Quantas pessoas, sabe, elas tentam justificar, sabe, os fins pelos meios. A decisão que ele tinha de mudar para Siquém, por pouco não destruiu a família dele. Jacó, ele conheceu o Senhor na sua viagem de retorno à casa de Labão. Ele teve uma experiência sobrenatural lá no Val de Jaboque. Está escrito isso em Gênesis 32, verso 22 e diante. Mas a sua família ainda não tinha experimentado o poder de Deus. A sua esposa era idólatra, gente. Nós lemos isso agora há pouco. Ela, quando saiu da casa do seu pai, levou os ídolos. Gênesis 31, 32. Os filhos violentos que ele tinha, lá em Gênesis 49, dá uma olhadinha lá. Gênesis 49, versículo 5. Então ele estava com a família desajustada. Ele estava com a família, gente, conturbada. Muito problema. Por quê? Por conta de uma quebra de aliança. Uma quebra de pacto. Olha aqui, Gênesis 49, 5. Encontrou? Diz aqui, ó: Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entra minha alma. Com o seu agrupamento minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-lo-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Olha que família complicada. Agora, você sabe que às vezes a pessoa diz: por que isso está acontecendo comigo? É ou não é verdade? Eu não sei por que eu sou fiel a Deus, é verdade, né? Fiel. Fiel entre aspas. Porque às vezes a pessoa promete coisas, não cumpre, depois ela esquece. E ela não percebe porque a vida dela está, sabe, tendo contratempos, está sendo conturbada. Deus sempre oferece uma solução e oportunidade para recomeçarmos. A questão é que muitas das vezes nós não estamos atentos aos sinais. Se Jacó ele tivesse obedecido à voz de Deus e dirigido diretamente para Betel, ele teria evitado essa crise. No capítulo anterior está a descrição da crise: filha violentada, filhos assassinos. A crise veio por causa da desobediência e insistência de Jacó em permanecer em um lugar que não era aprovado por Deus. Apronte-se e vá para Betel. Nas crises, em meio à tormenta, gente, em meio às adversidades, Deus se faz ouvir e mostra o caminho que Jacó e sua família deveriam tomar. Betel quer dizer casa de Deus. É o lugar onde Deus encontrou com Jacó para restaurar suas esperanças e fazer promessas. Betel é o lugar certo para habitar.
Gente, não tem lugar melhor do que estar na casa de Deus. O salmista Davi disse assim: eu prefiro estar um dia nos teus atos do que 1000 em qualquer outra parte. Siquém possuía um valor sentimental importante para Jacó. Aleluia, Jesus. Eu não sei. Às vezes a pessoa ela quer voltar, né, para o sentimentalismo. Como assim, pastor? Explique. Lembra aquele lugar que um dia você foi feliz? Sabe aquele lugar em que você teve bons momentos? Aí a pessoa quer voltar para lá. Mas ali não é o lugar que Deus escolheu para você. Queridos, nós não podemos ser levados pela emoção. Vá para o lugar que Deus designou para você. Siga a instrução do Senhor. Foi nesse lugar que Deus fez a primeira promessa a Abraão. Gênesis 12, versículo 6. Mas Abraão não ficou em Siquém. Ele seguiu viagem, passando por Betel até Canaã. Algumas pessoas sentem-se presas ao passado. Elas têm dificuldade para abandoná-lo. O resultado dessa escolha pode ser desastroso para você e para toda a sua família, gente. Fique morando lá. Deus não queria Jacó em Siquém. Deus não queria. Mas Deus queria que ele ficasse em Betel. Ele deveria abandonar as terras compradas e se erguer para o lugar onde Deus queria. Interessante. É por isso que Isaías diz, né? Os meus caminhos não são os seus caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Construa um altar e dedique a mim. O que Deus requer, sabe, gente, é muito mais. Às vezes a pessoa quer construir um altar, mas aonde ela acha, não é onde você acha, é onde Deus determina, é onde Deus diz. Entende isso? Quantas pessoas elas estão aí, sabe, fazendo a coisa certa no lugar errado? Como assim, pastor? A pessoa ela tem vontade de servir a Deus, de agradar a Deus, mas ela está fazendo isso aonde ela acha conveniente. Tem um amigo meu, né? Vou mandar um abraço para ele, Bispo Alves, está lá em Manaus. Ele costuma dizer o seguinte: servir a Deus no quintal de casa é fácil. Eu quero ver você servir a Deus aonde Deus te mandar. Muitas pessoas não querem pagar esse preço. Eu não estou falando que você tem que sair. Eu estou falando que você tem que atinar para ouvir o que Deus te orienta. Para Abraão, Deus diz: sai da tua terra, sai da tua parentela. Para Isaac, Deus diz: fica aqui onde eu te disser. Para Jacó, era melhor ficar em Siquém, mas Deus queria ele em Betel. Vai entender. Por isso que diz assim: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Eu já como posso dizer, me quebrei por querer seguir o que eu achava certo. Não siga a voz de pessoas. Ouça a voz de Deus. Meu irmão, eu sei do que eu estou falando. Eu estou falando agora e tem pessoas que estão acompanhando essa mensagem, ou depois verão, ou ouvirão, depende aí de como essa mensagem chega para você, se em vídeo, se em áudio. Mas Deus não quer que o seu povo sofra. Ele quer o melhor. Agora, Ele dá para você uma estratégia, uma direção. Cabe a você ouvir ou não. Construa um altar e dedique a Deus. Mas não é onde você quer construir, é onde Deus manda você construir. Deus lembra Jacó como tudo começou. O Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Não devemos esquecer da nossa posição em Cristo. O lugar
onde Deus nos restaurou e falou conosco. Entende? Sabe qual é o problema hoje? Exatamente a pessoa não está aberta, né, para obedecer. Deixe Deus assumir o controle da sua vida, da sua família. Não se deixe levar por influência de quem quer que seja. Jacó agora está decidido. É hora de recomeçar no lugar certo. Ele pagou o preço, mas agora ele quer começar certo. A ordem de Deus foi para Jacó, o chefe daquela família. Sabe, gente? Meu irmão, não ceda. Seja rigoroso quando Deus te der uma missão. Interessante que às vezes, né, nós recebemos algumas direções e falamos: rapaz, de onde veio isso? Como foi isso? Será que isso é coisa da minha cabeça? Não, é Deus. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Atente para isso. E Jacó agora vai fazer as coisas como deveriam fazer. Só que a família de Jacó era complicada. Trouxeram na bagagem, né, ídolos, joias, aqueles deuses estranhos, né, estavam ali. Agora o Senhor está dizendo para eles deixarem tudo e seguir para Betel. Deixa tudo. Eu estou tendo prejuízo. Gente, esse é o problema das pessoas, apego, né, às coisas. Se desapegue. Se eu fizer isso, se eu deixar, vai faltar. Será que Deus queria que o jovem rico ficasse pobre? Não. Deus queria dar multiplicado para ele a bênção, mas ele achava, ficou triste e foi embora. Será que temos deuses estranhos ou lembranças do passado no nosso lar? Pare para analisar. Eles, porém, estavam ali, carregando aquilo na bagagem. Pastor, que Deus estranho? Não tem isso não, pastor, está amarrado. Deixa eu explicar para você. Eles podem representar pessoas ou coisas. Pessoas ou coisas que fazem questão de mantê-las. A casa, parente, bens materiais, ídolos seculares, né? Tome cuidado. Tem pessoas que fazem do homem o seu ídolo. Tem pessoas que fazem da religião, do pastor, do bispo, do padre, do cantor, do artista, do ator, né, da atriz, de um time. Sabe? Eu acho que tem uma grande diferença. Nós temos que entender, gente. Essas coisas, nada disso pode tornar o nosso, um tropeço. Essa é a palavra certa. Em Betel, o altar é construído e a aliança é renovada. Mas ele já tinha feito um altar em Siquém. Deus não queria altar em Siquém, ele queria altar em Betel. Tem gente que quer, eu vou ali, vou lá, vou acolá. Será que Deus quer? O que Deus quer de você? Vou para São Paulo, que São Paulo é melhor. Vou para o Rio. Vou para tal lugar. Gente, vá para onde Deus te ordenar. Todos os lugares que Deus me mandou, eu fui vitorioso. Mas todos os lugares que eu escolhi ir, estou me referindo à missão, à obra, a fazer aquilo que Deus queria, eu me dei mal. Porque, olha, irmão, fazer o que Deus não pede é prejuízo. É prejuízo. Gente, interessante aqui é que Deus manda até deixar as roupas, né? As roupas também deviam ser novas. Eu penso que as roupas que usavam os identificavam com o passado da casa de Labão, né? Aquela roupa típica daquela religião, daquele lugar. Agora, que eles precisavam de uma nova identidade, novas vestes, uma nova vida. Assim, a nova vida em Cristo, tudo se fez novo.
Em Betel, o altar é construído, a aliança é renovada. Interessante, né? A roupa diz muito sobre a personalidade do indivíduo. A roupa é... Ah, pastor, mas a roupa não faz o monge. Verdade. Sabe, mas a roupa, ela traz uma conotação de quem você é. A roupa, ela mostra muito do caráter, da personalidade da pessoa. Quando você veste uma roupa, geralmente você é avaliado pela roupa que você veste. E é inevitável. Nem sempre condiz, né? Nem sempre condiz, mas Jacó, ele estava decidido a mudar a sua história. E em Betel o altar é construído, a aliança é renovada. Em Betel, Jacó ergue um altar ao Senhor e se lembra das aflições que sofreu, sabe? Daquela proteção que ele tinha, aquela promessa que ele tinha. Ele percebe agora o quão importante é ter aliança com Deus. Em Betel, Deus lembra a Jacó o seu nome novo, que não era mais Jacó, agora é Israel. O seu nome foi mudado quando teve uma experiência com Deus, onde ele lutou com Deus. Tem pessoas que estão esquecendo quem elas são em Cristo, quem elas são em Deus, estão esquecendo. Estão se tornando pessoas fracas, vulneráveis, sujeitas a derrotas. Por quê? Porque simplesmente elas esqueceram o pacto, a aliança e o novo nome que o Senhor havia entregado. Querido, você pode mudar de lugar. Tem pessoas que mudam de lugar. Ela sai da pobreza, mas a pobreza não sai dela. Tem pessoas que saem da miséria, mas a miséria não sai dela. Tem pessoas que elas, sabe, conquistaram mas muita coisa mesmo. No entanto, ela conquista por um lado e perde pelo outro. É prejuízo. A quebra de aliança, ela gera sofrimento na vida do indivíduo. A promessa de Deus é renovada e reafirmada na vida de Jacó. Isso só foi possível, gente, quando ele chegou até Betel. Disse também, está escrito isso: eu sou o Deus Todo-Poderoso, tenha muitos filhos e descendentes, que haverá através de você reis. A terra que eu dei a Abraão e a Isaac darei também a você, e depois darei aos seus descendentes. Deus, ele quer fazer, sabe, uma aliança vitalícia para você e para todos os seus. Agora, depende das suas escolhas. A vida de Jacó não seria mais a mesma. Naquele momento, a promessa de Deus iria se cumprir em sua vida. Quando acabou de falar com Jacó, Deus subiu e foi embora daquele lugar. Então Jacó pegou uma pedra, colocou como pilar no lugar onde Deus havia falado e se separou para Deus, derramando vinho, azeite em cima lá daquela pedra, e pôs naquele lugar o nome de Betel. Aleluias. Eu poderia ficar aqui falando sobre aliança, falando. Mas não adianta você falar de aliança se você não tiver uma aliança de fato e de verdade, uma aliança sincera, e pode ter certeza que Deus começa a mudar a nossa sorte, a nossa história, tudo a partir de uma disposição, a partir de um compromisso. Querido, não tenho dúvidas que jornada feliz vai ter para você que lutar, para você que perseverar, para você que se manter fiel até o fim. Por isso, querido, honre a Deus, tá? Honra o Senhor, seja fiel. Betel é lugar de aliança e concerto com Deus. Vá para Betel, creia que Ele fará infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas.